O Brasil ultrapassou a marca de 1.000 mortes por coronavírus. São 1.056 mortes registradas até o momento. O número de mortos pela Covid-19 já passou de 10 mil no Brasil. E com o recorde de óbitos registrados, o total de vidas perdidas no Brasil, o total de sorrisos que se apagaram, chega a 20.047. Neste 20 de junho de 2020, as famílias de mais de 50 mil brasileiros estão enlutadas. Mais de 70 mil vidas se perderam. Mais de 80 mil brasileiros morreram desde o início da pandemia do novo coronavírus. 90 mil pessoas morreram até agora pela Covid-19. É o tamanho de toda a população de São João del Rei, em Minas Gerais, ou de Planaltina, em Goiás. A primeira vítima registrada morava em São Paulo. Morreu no dia 16 de março. De lá para cá, já se passaram 4 meses e 22 dias. Na quinta-feira, 6 de agosto, a contabilização de óbitos alcançava 98.644. Enquanto você escuta esse podcast, esses números continuam avançando e a qualquer momento, nas próximas horas, um dos pacientes de Covid-19 será contabilizado como de número 100 mil. São 100 mil vidas perdidas por uma doença que chegou de muito longe e afetou todo mundo, de um jeito ou de outro. O restaurante da Natasha não está no caminho que a Letícia percorre todos os dias. Ele fechou as portas para sempre. A pandemia levou embora o sonho que Natasha trouxe na bagagem quando veio do Amazonas para o Rio. Eu desmontei em praticamente 15 dias uma casa onde eu tive um negócio por 15 anos. O isolamento social e todos os efeitos econômicos a ele associados, as pesquisas científicas e os embates políticos sobre o uso de drogas como a cloroquina e a falta da tão desejada vacina para imunizar a população fazem parte do enredo dessa história triste. Mas será que algo podia ser feito de diferente para que nesses primeiros dias de agosto a conta não estivesse tão alta? Os 9 governadores de estados da região Nordeste manifestaram indignação com a postura do governo federal. Eles afirmaram que essa postura representa um atentado à vida e contraria as orientações da Organização Mundial da Saúde. Os governadores disseram que, na ausência de uma coordenação federal, vão intensificar a integração para salvar vidas e para amenizar os impactos negativos da pandemia. O Brasil é o segundo país no mundo em número de casos e de óbitos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Em comum, além do gigantismo dos territórios e da população, está a forma como atuaram os líderes desses dois países, ora negando a ciência, ora rejeitando os apelos para que as pessoas ficassem em casa, como fez Bolsonaro em 17 de abril, na posse de Nelson Teich como ministro da Saúde. Naquele dia, o Brasil contava 2.171 mortos. Essa briga de começar a abrir para o comércio, né, é um risco que eu corro, porque se agravar, vem para o meu colo. Agora, o que eu acredito que muita gente já está tendo consciência, que tem que abrir. Até aquele momento, quem coordenava o combate ao novo coronavírus era o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido por discordar do presidente sobre o isolamento e sobre a cloroquina, defendida como cura, apesar dos alertas emitidos pela ciência sobre sua ineficácia. Nessa sexta-feira, quando os números se aproximam dessa centena de milhar, o Ao Ponto conversa com Mandetta, que agora é desafeto do presidente. Foi até mesmo alvo de críticas na live da noite de quinta. Ele analisa as razões pelas quais o Brasil chegou, desse jeito, até o dia de hoje. Fique com a gente. Ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Se a gente fosse olhar pelo retrovisor, alguma coisa na sua avaliação podia ser feita de diferente para que a gente não chegasse agora, no começo de agosto, contabilizando 100 mil mortes por Covid no Brasil? É sempre muito complexo você olhar para trás e olhar e falar faria diferente quando não se está no cenário que se estava no momento. Mas essa doença, no mundo inteiro, ela apresentou 3 maneiras que as sociedades podem enfrentá-la ou não enfrentá-la. Um caminho, como alguns países fizeram, como algumas pessoas queriam fazer, é deixar o vírus e a sociedade à própria sorte. Isso normalmente fazem enormes epidemias,
os sistemas de saúde entram em colapso, as pessoas morrem por desassistência. Aconteceu no Equador, aconteceu em parte da Bolívia, no Brasil em algum grau em Manaus. Normalmente são quadros muito dramáticos, entram em colapso também o sistema funerário. Uma segunda maneira é ser mais duro do que o vírus, ser mais resiliente do que o vírus e fazer as medidas de isolamento de 70%, 80%, baixar o número de casos e controlar no nascedouro cada indivíduo. É extremamente trabalhoso, é extremamente complexo, mas é possível de ser feito e foi a maneira como a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, alguns países conseguiram fazer. E a terceira é um híbrido, um meio termo entre as duas coisas, que foi o caminho que o Brasil acabou percorrendo. Nesse caminho faz-se algum grau de isolamento, algum grau de distanciamento, mas o falso dilema de que a economia não pode parar, de que as pessoas precisam circular, acaba fazendo com que o vírus ganhe força para continuar. Então faz-se uma epidemia mais longa, faz-se sempre nesse modelo um platô mais distanciado, e esse platô, no caso brasileiro, veio na casa dos 1.100, 1.200 óbitos por dia, dos quais nós já estamos há 70 dias convivendo. Na época, nós pregávamos o primeiro modelo, sejamos mais duros do que o vírus e enfrentemos com a participação da sociedade. Mas tínhamos uma outra visão do presidente da República que não queria esse modelo. Então, as mudanças de ministério acabaram levando a esse modelo em que governadores e prefeitos tiveram que lidar sozinhos com a doença nas suas respectivas cidades. Bom, antes de a gente falar da situação dos estados e municípios, até meados de março, e a gente acompanhou isso no dia a dia, havia uma unidade, havia um respaldo das ações que o senhor tocava com a sua equipe no Palácio do Planalto. Só que daí no dia 7 de março houve uma reunião nos Estados Unidos do presidente Trump com o presidente Bolsonaro em Mar-a-Lago. A partir dali parece que as coisas tiveram um outro encaminhamento. O senhor concorda que foi um divisor de águas essa reunião para que o senhor perdesse respaldo para adotar a estratégia que vinha adotando? Eu acho que não tenha dúvida de que o governo Trump influencia diretamente o governo Bolsonaro. Não tenha dúvida de que eles devem ter feito análise porque a medida de ambos foi no mesmo sentido, com a mesma intensidade. Foi daquela viagem que se retorna, logo na sequência o Trump começa a chamar o vírus de vírus chinês. I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. O Eduardo Bolsonaro ataca também a China. Naquele momento parecia que a estratégia era pôr a culpa no país de origem. A China se posicionou muito duramente contra aquela posição, ameaçou retaliar com seu poderio econômico. Eles desviaram, ambos, pararam de atacar frontalmente a China, passaram a atacar a Organização Mundial da Saúde. Ambos começaram a desfilar com a cloroquina como o remédio a ser colocado. Ou seja, ambos tinham uma visão eminentemente política da crise sanitária. A diferença é que quando o presidente americano percebeu a tragédia que ficaria na conta dele, a sociedade americana não perdoaria pela negação da doença, pelo posicionamento contrário aos isolamentos, ao distanciamento e às mortes que viriam, e o sistema de saúde americano não estava pronto, o presidente norte-americano chamou o Fauci, que era uma pessoa oriunda, um epidemiologista norte-americano, e delegou, então, a condução ao pessoal especializado de saúde. No nosso caso, no Brasil, o presidente iniciou com a mesma maneira, não voltou atrás e aprofundou, radicalizou na cloroquina, retirou os técnicos do Ministério da Saúde, tentou colocar uma figura que era o Taishi, mas pilotado por militares. Esse ministro que me sucedeu não conseguiu permanecer por conta das aberrações técnicas. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Aí ele militarizou e decretou o silêncio e decretou a saída do Ministério da Saúde da condução da crise, trafega nela de uma maneira
bem periférica, como a dizer que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a doença. Já o Trump amarga as decisões do começo nessas avaliações de pesquisas políticas para a eleição do presidente dos Estados Unidos. E agora falando sim dos estados e municípios, logo depois desse episódio, que foi marcado até pelo pronunciamento do presidente no final de março, aquele que chocou o país, devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. A gente começou a perceber claramente o senhor tentando explicar aos estados e municípios nas entrevistas coletivas que o distanciamento era fundamental, mas que nem todas as medidas drásticas que começavam a ser adotadas naquele momento estavam no timing correto. Eu me lembro que o senhor inclusive mencionou a questão das escolas. Ninguém aqui está dizendo por hora de fechar a escola, mas mesmo assim isso já ocorria. O senhor faz uma autocrítica que talvez tenha faltado um pouco mais de capacidade de manter esse bom entrosamento, articulação com os estados e municípios, nesse momento de crise ali política do senhor com o presidente, para que eles mantivessem uma orientação central e pudessem, talvez, em algum caso, retardar um pouco o fechamento, para justamente dar mais força e resiliência à sociedade? Nós tínhamos, o SUS nunca esteve tão junto, tão inteiro como naquele momento, porque quando fazíamos as coletivas, elas ocorriam no final do dia e nós iniciávamos o dia com a reunião com o Conselho Nacional de Secretários Municipais, representando os prefeitos, e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, representando os estados, que mudaram os seus escritórios para dentro do Ministério da Saúde. Naquele momento, o que a gente dizia era que a epidemia seria assimétrica dentro do Brasil, ela não seria em bloco. Então, tomar medidas únicas para um país continental, eu me lembro que tinham estados que não tinham nenhum caso identificado, cidades que não tinham nenhum paciente e começaram a fazer isolamento, fechar escolas, fechar comércio, fechar tudo. E claramente a gente fazia nas nossas análises quanto tempo nós teríamos com essa estrutura, que na hora que começassem a circular os vírus. Nós tínhamos cidades de 5 mil habitantes no interior de Mato Grosso que estavam com absolutamente todo o comércio paralisado, mesmo que não tivesse nenhum vírus circulando no estado inteiro. Então a gente explicava nas reuniões do CONASEMES e começávamos a fazer as notas técnicas para aqueles. Agora, era claro que cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, que já tinham uma transmissão sustentada, que já tinham circulação do vírus na classe média alta, que era só uma questão de tempo para chegar na periferia da cidade. Então essas cidades que tinham grande aglomeração de pessoas e transmissão sustentada, elas tinham sim que tomar essas medidas. Então era o início de uma discussão de medidas em diferentes momentos para diferentes realidades e diferentes sociedades do mesmo vírus, que iria atravessar, na nossa conta, durante 20 semanas, seria o tempo que a gente ia atravessar com diferentes momentos em diferentes cidades brasileiras, que foi o quadro que acabou se confirmando. E o que o senhor acha que faltou para convencer esses estados que havia tempos assimétricos, como o senhor mesmo menciona? Acaba que eles acabaram tomando essas decisões, muitos sem a técnica necessária, porque tinha que manter muito alta vigilância, influenciados muitos pela politização de um debate sanitário, de que quem era a favor do isolamento era contra o governo, quem era contra o isolamento era a favor do governo, quem era a favor do remédio era contra o... Enfim, a politização de uma conduta coletiva de sociedade, ela traz como efeito colateral grupos, fake news, internet, respaldo para aquelas afirmações, e aí você começa a ver crescer a não colaboração de grupos da sociedade que passaram a ser elogiados por grupos políticos por não aderir, não entender que a atitude individual é que protege o coletivo. E nós tivemos diferentes situações. Eu me lembro que Manaus,
A Zona Franca de Manaus se recusou a fechar as empresas. E o que causou em Manaus uma grande epidemia foi que lá o vírus não entrou pela classe média alta, entrou pela vila operária, entrou pela camada mais humilde da população e pegou o sistema de saúde completamente desorganizado, o sistema funerário desorganizado, tiveram que fazer sepultamento com trator, com empilhamento de caixões, com cenas assim, de barbárie. O Fantástico passou a semana acompanhando bem de perto o cenário de caos em Manaus, capital do Amazonas. Dentro dos hospitais já não é possível separar quem vive de quem morre. Então, totalmente diferente de uma São Paulo que conseguiu fazer um trabalho muito técnico, conseguiu expandir a rede. Tivemos perdas em São Paulo, mas não tivemos desassistência. Ela conseguiu, ela teve musculatura para fazer uma resposta para que, se não pôde evitar, pelo menos pudesse atender as pessoas. Então, a doença ela veio para mostrar as nossas diferenças de sociedade, a nossa falta histórica de habitação, de saneamento, de educação em saúde, de cultura, e isso daí, numa sociedade tão díspara e com tantas diferenças, essa doença ela faz com que esses nossos flagelos eles venham à tona. Nós temos 11 milhões de desempregados, nós temos pessoas que vivem do movimento da cidade, pessoas que são ambulantes, flanelinhas, lavadores de carro, vendedores de espetinho. Eles todos ficaram numa situação extremamente complexa para poder colaborar com um esforço de tamanha monta por tanto tempo. Com relação à testagem, onde o senhor acha que a gente poderia ter avançado de uma maneira melhor, já que realmente em relação à testagem a coisa ficou muito complicada por aqui? Nós só tínhamos a capacidade de produção de testes da Fiocruz. Por mais que ela fosse aumentada, ela era insuficiente. Havia necessidade de adquirir testes, tanto os de PCR-RT, quanto os chamados testes rápidos de anticorpos no mercado internacional. Os Estados Unidos entraram comprando pesadamente, a Europa pesadamente, a totalidade desses kits. Eu consegui fazer um acordo com a OPAS, Pan-Americana de Saúde, e com a Mundial de Saúde para que intermediassem uma compra de 10 milhões de testes de PCR e 10 milhões de testes rápidos. Depois o ministro que me sucedeu elevou para 46 milhões a sua perspectiva, mas como começou a haver um confronto com a Organização Mundial de Saúde e com a OPAS, eles deixaram de fazer a aquisição e nós ficamos somente com a capacidade de produção da Fiocruz. Eu teria sido mais agressivo assim que o mercado desse condições para nós podermos ter uma quantidade de testagem muito mais alta, não para a fase da epidemia de transmissão desordenada. Ali, para confirmar diagnóstico, ela tem pouca valia, mas para a fase de controle, antes de se ocorrer um surto epidêmico ou na fase de queda da doença, é preciso vigilância máxima, e os testes são fundamentais para isso. O primeiro epicentro do novo coronavírus, todo mundo lembra, a cidade chinesa de Wuhan, revisou hoje o número total de mortes e de contaminados pela doença. A cidade acrescentou mais 1.290 mortes, elevando então o número total para 3.869. Olhando para fora, no início da pandemia, o senhor tinha que trabalhar com os dados da China. O quanto que eles acabaram criando uma falsa percepção, por exemplo, até sobre essa capacidade de proliferação do vírus e até a letalidade dele? Isso daí com certeza vai ser a grande discussão que nós vamos ter sobre o papel das agências mundiais, como a Organização Mundial de Saúde. Deve nascer uma nova metodologia para dar clareza, porque a apresentação da doença foi como se nós estivéssemos frente a um vírus pesado, como a gente fala, um vírus que tem dificuldade de transmissão. Porque num país de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, cujo território é similar ao território brasileiro, mas tem 30% do território que é inabitável, tem o deserto de Gobi, áreas montanhosas, praticamente você não teve uma epidemia em Pequim. Nós descobrimos que existia uma cidade chamada Wuhan, com 12 milhões de habitantes, do tamanho de São Paulo, por conta da epidemia. Agora, quantas Belo Horizontes, quantas Porto Alegre, quantas cidades de 2, de 3, de 5, de 6 milhões de habitantes deve ter na China? E onde estão as epidemias dessas cidades? Então, quase que foi apresentado um quadro de uma doença e somente quando chega no sistema italiano é que o mundo ocidental se dá conta de que o vírus era extremamente competente,
que o vírus causava colapso real de sistemas de saúde consolidados, como o alemão, o sistema de saúde inglês, derrubou o sistema de saúde de Nova York, de quase todos os estados norte-americanos. Ali é que a doença apresentou a sua face real, quando ela entrou em sociedades livres, com ciência livre, com imprensa livre. Quando o vírus entrou e mostrou a sua capacidade de transmissão intensa e foi derrubando os sistemas, as sociedades começaram a cobrar dos governos respostas à altura, né? E o Ministério da Saúde, a tentar preparar o sistema brasileiro, sabendo que nós teríamos casos e imaginando que não queríamos ter desassistência, teve que ir a campo num mundo extremamente sem coordenação para adquirir ventiladores, máscaras, equipamentos de proteção individual, medicamentos, treinamento de pessoal, recursos humanos, num período recorde de tempo, onde nós conseguimos minimizar o impacto da doença através do Sistema Único de Saúde. Bom, aí a gente poderia falar da Organização Mundial da Saúde e não terminaria mais de falar sobre ela por conta desses aspectos que o senhor menciona. Mas eu gostaria de falar de máscara em relação à Organização Mundial da Saúde. O quanto que a demora para preconizar o uso de máscara, seja ela qual for, acabou evitando que a gente pudesse salvar vidas. Eu acho que esse foi um capítulo. No começo nós falávamos de máscara e recebíamos a orientação técnica de máscaras para pessoal de hospital, as máscaras hospitalares. E realmente naquele momento tinha sentido, porque a China, que é o maior produtor mundial de máscaras cirúrgicas hospitalares, ela proibiu a exportação. O governo da China impôs novas regras para a exportação de equipamentos médicos. E essa burocracia está atrasando remessas urgentes para outros países. Nós chegamos a ter semana em que nosso estoque de máscara e de equipamentos vindos da China praticamente chegou a zero. Como nós conseguimos abastecer com as máscaras do sistema hospitalar, o próprio Ministério da Saúde fez a recomendação da máscara de pano para a população de uma maneira em geral, já que era muito difícil você abastecer os hospitais e as pessoas não terem a máscara, elas acabavam pedindo, retirando de dentro dos hospitais. Então foi uma solução que veio pela necessidade de poupar as máscaras hospitalares, mas levou muito tempo para se recomendar como preconizado pela Organização Mundial da Saúde o uso de máscaras. Eu acho que esses 30, 40 dias que a gente teve sem o uso de máscaras, tecido também colaborou muito para a transmissão da doença. Falando da ciência e de medicamentos, né? No Brasil, o tema da pandemia é a cloroquina, uma insistência de um medicamento que ainda não se provou eficaz em nenhuma das etapas dessa doença. O quanto que a gente ficar insistindo nesse debate atrapalhou o combate à pandemia, ou atrapalha o combate à pandemia? Esse debate não é um debate da saúde. A saúde, ela não faz esse debate. Esse é um debate político. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Essa introdução do debate sobre cloroquina é uma peça política para que não se debata as decisões que o presidente da República tomou de desmanchar o Ministério da Saúde, de retirar o Ministério da Saúde. Então, a responsabilidade dele precisava ser atenuada. Então, ele usa a cloroquina para atenuar a sua responsabilidade, mas nunca foi um debate da saúde. A saúde sempre se pautou por pesquisa científica e ela, infelizmente, uma droga que não fez. Aí depois dela veio a ivermectina, depois vem a heparina, enfim, cada hora é uma medicação que surge em tempos de epidemia. Isso é comum de acontecer, as pessoas querem acreditar que tem uma solução mágica, mas a cloroquina propriamente dita jamais foi um debate da saúde, ela sempre foi um debate político, politizou-se, para que ao discutir a cloroquina não se discutisse a verdadeira tomada de decisão equivocada do governo federal. Agora, falando pelo outro lado, o lado das coisas que funcionaram, o quanto que a consolidação do uso do corticoide nos pacientes de Covid, esses hospitalizados naturalmente,
tem ajudado a salvar vidas? A dexametasona, ela veio mostrando que o seu uso no paciente que interna no hospital antes do CTI, no paciente grave, como a gente chama, a gente divide em forma leve, grave e gravíssima. O paciente grave, quando se entra com a dexametasona, 30% a menos de evolução para o intensivismo e permanência em CTI por menos tempo. Então, é natural que quando você estuda uma doença nova, até se entender a fisiopatologia, quer dizer, como que ela se comporta no organismo e como se trata essa doença, a letalidade no início ela é maior do que depois da curva de erro e tentativa de pesquisa, de análise da epidemia. Então, ele apareceu como um artigo científico num determinado momento, ele passou a fazer parte de um protocolo dos centros hospitalares e repetiu-se no Brasil o que ele havia conquistado. O artigo científico se replicou aqui, reduzindo em 30% a evolução dos casos para formas gravíssimas. Os leitos de UTI da rede SUS atingiram a sua maior taxa de ocupação, 83,4%, de acordo com o boletim estadual, que é o mais recente. Ministro Mandetta, se não fosse o SUS, onde a gente estaria agora? Na barbárie. Estaríamos no salve-se quem puder. Estaríamos no endividamento, no empobrecimento absurdo das famílias, porque o tratamento dessa doença em ambiente hospitalar, ele é caríssimo. O SUS dá uma chance de vida para milhões de brasileiros. Se não fosse o SUS, para mim, é o maior vencedor, é o que mais se apresentou como essencial para a sociedade brasileira. Eu acho que muitos que não enxergavam o SUS passaram a ver nesse sistema a importância que tem quando comparado com o sistema de saúde norte-americano, onde negros, pobres, latinos, a periferia não ia para o hospital por conta do receio da conta hospitalar. É um custo muito alto, mas ele estava presente. Nós só em São Paulo foram 7.000 leitos de CTI abertos em 45 dias, praticamente um recorde. A expansão da rede SUS foi muito forte em todos os estados da federação. O funcionamento do Fundo Nacional de Saúde, Estadual de Saúde, Municipal de Saúde, as pactuações da tripartite diárias, enquanto ele funcionou na sua integralidade, que ele trouxe, como eu trouxe, todas as especialidades para serem conselheiros do Ministro da Saúde, trouxe a USP, trouxe a Unicamp, trouxe a Federal do Rio de Janeiro, a Fiocruz, o Adolfo Lutz, o Instituto de Medicina Tropical de Manaus, Evandro Chagas, Federal de Pernambuco, enfim, sociedades de especialidade, infectologia. O que nós tínhamos de melhor em ciência veio para dentro do SUS. E o Ministério da Saúde passou a integralidade das ações, inclusive para o sistema privado, que se socorreu sistematicamente do SUS. O SUS se consolida como um elemento indispensável para a sociedade brasileira. Vamos ver se agora o Congresso Nacional consegue fazer uma análise nessa reforma tributária e definitivamente votar o financiamento em bases sólidas para o sistema de saúde brasileiro, que se demonstrou um sistema capaz de resistir até ao desmanche político do momento governamental. Ministro Mandetta, para a gente encerrar a entrevista, se o senhor caísse de paraquedas hoje no Ministério da Saúde, com esses 100 mil mortos, com um cenário idêntico ao que a gente tem hoje, mas caísse com liberdade de atuação, qual é o caminho que o senhor seguiria a essa altura no combate à pandemia? Bem, parece que já tem um paraquedista no Ministério da Saúde. A primeira coisa que eu faria era recompor a equipe de gente que entende de saúde. Não dá para você fazer guerra com médicos, não dá para fazer saúde com militares. É uma recomposição imediata das equipes, a recomposição imediata dos melhores técnicos, das melhores cabeças brasileiras para esse momento, uma análise de um inquérito epidemiológico verdadeiro online para se saber a situação de cada centro metropolitano, vigilância epidemiológica severa nas cidades que já tiveram, que já passaram pelo pico da doença, para que a segunda onda, que pode acontecer ou não, pudesse ser
controlada no seu início, investimento maciço. A gente tinha deixado o contrato feito com a OPAS para poder abastecer o mercado de testes, a rede de laboratórios privados, infelizmente não fizeram. A entrada da atenção primária, a partir do momento que tivéssemos equipamentos de proteção individual, para que os agentes comunitários, os médicos de saúde da família fizessem a avaliação domiciliar dos pacientes, aumentar o uso do 136, que era a nossa principal ferramenta de monitoramento, linkado às secretarias de saúde, para que pudéssemos ter o controle e não deixássemos ter brotes epidêmicos nesses outros locais. E é uma máxima que é de Hipócrates: se a gente puder curar, cure. Se não puder curar, controle. Se não puder curar nem controlar, conforte. Pelo menos as pessoas iriam saber que existia um Ministério da Saúde que estava ao seu lado, seria solidário, tanto aos que superaram a doença, quanto aos 100 mil óbitos que ocorreram em 100 mil famílias brasileiras e que não tiveram até agora uma palavra de conforto e solidariedade por parte do governo. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço. Igualmente, um abraço para vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!